Desculpem. Crianças em casa, fui um pouco bravo com elas agora, né? Porque eu ia ser invadido aqui pela, pela horda de bárbaros, né? Com espadinha de plástico e tudo mais. Mas então, voltando ao que eu vinha dizendo, né? Então você tem esse momento em que a crônica começa a chegar ao jornal, você tem cronistas importantes também como nomes da literatura brasileira, como por exemplo Zé de Alencar, o Machado de Assis, e aos poucos a crônica vai sofrendo algumas mudanças e vai se constituindo como um gênero um pouco mais solto, especialmente depois do advento do modernismo. Vamos lembrar que, enquanto corrente literária, o modernismo vem à tona no Brasil, especialmente a partir dos anos 20, né? Mas ele vai meio que se consolidando ao longo dos anos 30, dos anos 40, lembrando, anos 1930, né? 1940, 1950. E aí você tem o surgimento de alguns dos grandes cronistas daquilo que eu vou chamar de crônica moderna brasileira, né? Então, você tem nomes, por exemplo, como Rubem Braga, você tem nomes como Fernando Sabino, como Paulo Mendes Campos, mesmo a Clarice Lispector escrevia crônicas, Carlos Drummond de Andrade também escrevia crônicas, e muitos outros. E o que esses caras têm em comum, né? O que esses escritores têm em comum? Eles têm um certo proceder relacionado à crônica que varia muito de autor para autor, em primeiro lugar. Então, olha só que curiosidade. O que eles têm em comum? Primeiro, a diferença, né? Não dá para a gente fazer, como eu tinha dito antes, uma espécie de listagem de certas características que aparecem em todos os textos de todos esses autores. Então, um pouco por conta disso, eu tomei a decisão de, para colaborar com vocês e com o Arthur nesse trabalho, não fazer uma exposição assim caretinha, tipo cursinho, dizendo assim, as características da crônica moderna brasileira são tá, 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 e aí fazer vocês pegarem os textos de vocês e fazerem um checklist assim de quais dessas características apareceriam ou não apareceriam nos textos de vocês, né? Seria muito ruim, porque vocês, se forem para o objeto propriamente dito, forem para os textos, né, para as crônicas da Clarice Lispector, do Carlos Drummond de Andrade, do Rubem Braga, vocês vão perceber que os textos variam muito entre si. Né? E aí, uma prova disso é que um dos grandes cronistas brasileiros, chamado Fernando Sabino, fez uma espécie de coletânea muito famosa que eu tenho aqui, inclusive, chamado Elenco de Cronistas Brasileiros. E aí, no prefácio desse livro, o Fernando Sabino diz assim, ó, se conto é tudo que chamamos de conto, como dizia Mário de Andrade, tal definição se aplica com ainda mais propriedade à crônica moderna brasileira. E aí ele diz que na crônica tem muita coisa, então tem páginas de memória, ou seja, que tem a ver com lembranças, tem lembranças da infância, tem flagrantes do cotidiano, né? Algo que tem muito a ver com isso que vocês estão fazendo, que é a observação dos espaços que vocês habitam, textualizando essas experiências, essas observações, né, transformando fotografias em texto, etc. É, na crônica moderna brasileira, tem também muitos comentários metafísicos, ou seja, comentários meio filosóficos sobre, enfim, o sentido da vida, sobre várias coisas, mas de uma maneira, às vezes um pouco mais dramática, mas às vezes um pouco mais leve, um pouco mais bem-humorada. Tem também considerações literárias. Muitas vezes você tem uma escrita mais poética, então tem o que o Sabino chama de poemas em prosa. Por exemplo, eu cheguei a ler alguns desses trabalhos que vocês estão produzindo aí. Eu percebi, inclusive, que muitos de vocês começaram a escrever como se fossem versos, né? Então tem um pouco uma certa aproximação com a poesia também, né? Tem também trechos de romance, enfim, tem várias coisas. Então é muito difícil da gente dizer, a crônica é só isso ou a crônica é só aquilo. Então, que maneira eu encontrei de tentar esclarecer um pouco mais para vocês sobre o que é a crônica? A maneira que eu encontrei foi, primeiro, a partir daquele trabalho que a gente vinha fazendo com as operações de linguagem, ou seja, mostrando para vocês que nas crônicas aparecem especialmente algumas daquelas operações de linguagem que a gente vinha trabalhando. Então, por exemplo, na crônica tem descrição, tem muita descrição. Né? Vocês podem perceber que um pouco da base do trabalho
que o Arthur tá fazendo com vocês tem a ver com a observação, né? E quando você vai, digamos, textualizar essa observação, transformar essa observação em texto, inevitavelmente você vai usar a operação linguística da descrição, né? Só que essa descrição não, tem também a ver com narração, porque muitas vezes certos acontecimentos são contados com uma certa ordenação, com uma certa cronologia nas crônicas, né? Então, quando você conta certas coisas, em geral você está narrando. Muito bem. Só que é só isso? Não. A crônica também tem comentário, tem muito comentário, né? Então, muitas vezes narra-se uma certa coisa, enfim, um certo acontecimento, ou então descreve-se um certo ambiente, uma certa pessoa, e logo em seguida o autor barra narrador, né, que na crônica também se confundem muito, faz algum comentário, ou então, mais do que o comentário até. Isso é muito importante na crônica. O autor muitas vezes faz digressões. Então ele está contando alguma coisa, ou ele está descrevendo uma pessoa, um ambiente, ele interrompe esse processo, abre como se fosse longos parênteses e faz longas digressões sobre aquilo, meio que deixando a cabeça ir, né? Quase, por isso que a gente fala que a crônica é muito solta, quase como se fossem amigos muito íntimos que estivessem conversando, por exemplo, num bar e que um deles se sentisse livre para não só contar as coisas para o outro de uma maneira certinha, formal, como se fosse numa reunião de trabalho, mas se sentisse à vontade para, putz, meu, sei lá, deixar a cabeça aí também, começar a meio filosofar, fazer comentários sem muito compromisso, mas que ao mesmo tempo muitas vezes são muito sérios, né? Então tem tudo isso na crônica. Então acho que a ideia das operações linguísticas vai ajudar muito vocês a escrever as crônicas, entender especialmente que ela tem muita descrição, que ela tem narração, mas não tanto também, tá? Não exagerem na narração, porque muitas vezes as pessoas acabam confundindo crônica com contar história, e não é só isso. Crônica não é só contar história. E uma outra coisa importante, o tema da crônica não necessariamente faz uma crônica boa, então tem muito mais a ver com a maneira que você está com que você está contando ou descrevendo, enfim, ou você está escrevendo, né, do que com o que você está narrando. Então, por exemplo, você fala, eu fui na praia um dia com os meus amigos e aconteceu uma coisa da hora, não sei o que, foi isso e aquilo. Meu, isso não necessariamente, por mais que tenha sido uma experiência interessante, vai se tornar um texto interessante, né? Muitas vezes as experiências mais banais acabam se tornando os textos mais interessantes de todos, certo? Então, isso é muito importante. E aí, para finalizar, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de indicar dois cronistas muito famosos atualmente, que já são bem novos, assim, novos, né, segundo os padrões literários, né? Porque a literatura é uma coisa, muitas vezes, de pessoas mais velhas, etc. Mas são caras jovens, assim, tipo, que, se não me engano, tem menos de 40 anos ainda, né? E que estão escrevendo muito em jornal. Estão muito, inclusive, na mídia. Então, um desses cronistas é o Antônio Prata. Eu vou até colocar aí para vocês uma espécie de link que leve a crônicas do Antônio Prata no jornal, ou tem coisas também dele em PDF na internet, enfim, para vocês darem uma olhada. E vou citar também um outro cronista chamado Gregório do Vivier, que talvez vocês conheçam, especialmente pela atuação dele no Porta dos Fundos. Então, Gregório do Vivier é um cara que também é ator, ele é humorista, né? Ele trabalha no Porta dos Fundos, mas ele também escreve crônicas semanalmente na Folha de São Paulo. E é um cara que, enfim, talvez possa ser considerado um certo cronista típico da atualidade, porque ele trata de tudo, trata de política, trata de costumes, às vezes de coisas um pouco mais sérias, trata, enfim, de assuntos diversos, amor, dor, ciúme, enfim, muitas vezes com certo humor, né, porque ele é um humorista, mas também com uma sensibilidade muito grande, enfim, combinando muito bem as operações de linguagem que eu vinha trabalhando com vocês, num equilíbrio que lhe leva a escrever textos que costumam agradar, assim, especialmente os jovens. Muitos dos meus alunos gostam muito do Gregório do Vivier, e eu imagino que quem de vocês já tenha lido goste também, e eventualmente quem vá conhecer agora também possa gostar. Certo?
Depois, um pouco mais para frente, na nossa aula de língua portuguesa, a gente vai retomar também o assunto crônicas, e aí a gente vai voltar a ele já tendo vivido, vocês tendo vivido com o Arthur essa experiência, certo? Mas eu resolvi pelo menos fazer esse vídeo para não deixar de participar, de dialogar com o Arthur e com vocês nesse momento do curso, especialmente porque, enfim, uma das poucas ferramentas que a gente tem para conversar é isso de ficar se filmando, pagando mico aqui no escritório, etc. Certo? Então, é isso. Enfim, pelas vias normais, WhatsApp, chat, etc., também vocês vão se comunicando comigo caso vocês tenham tido alguma dúvida sobre indicações que eu dei, sobre coisas que eu falei, etc. Tá? Depois também eu vou ver como é que eu posso ler os textos que vocês forem produzindo para o Arthur. Alguns já produziram, mas acho que vocês vão retrabalhar. E como é que eu posso também, de certa forma, comentar esses textos. Enfim, a gente pensa num jeito aí. Tá bom? Então valeu, gente. Beijo. Tchau.